Boa tarde, jovens, amigos e amigas, meus irmãos e minhas irmãs. Saúdo a divina presença na vida e na existência de cada um e cada uma de vocês, passando rapidamente, brevemente, para compartilhar com vocês algumas informações relacionadas às origens profundas do Catimbó Jurema. Quero conversar com vocês sobre um reino da Jurema chamado Josafá. Essa questão dos reinos da Jurema, ela é muito interessante. Os reinos da Jurema são lugares espirituais, lugares localizados no encanto, de onde provêm os mestres, os seres, as forças que atuam nas sessões, que se manifestam nos terreiros. Que se manifestam não apenas nos terreiros, mas na vida dos juremeiros e juremeiras. Os catimbozeiros aqui do estado do Rio Grande do Norte, os catimbozeiros das antigas, diziam que o Juremal era composto por 7 reinos. Outros diziam que eram 5 reinos. E há aqueles juremeiros aqui no estado que dizem que há muitos outros reinos, 33 reinos, 30 e tantos reinos. Acontece que, em realidade, nós não conseguimos contabilizar quantos são os reinos, quantas são as cidades e quantas são as aldeias da Jurema. Entretanto, existem 7 que se destacam ao longo da historiografia sobre a Jurema Santa e Sagrada, e dentre esses 7 encontra-se um reino chamado Josafá. Realizando uma reflexão, uma análise etnográfica, historiográfica e antropológica, podemos afirmar que a ideia de Juremal, o grande reino da Jurema Santa e Sagrada, tem origens indígenas. Entretanto, qual seria a origem do reino Josafá? Seria indígena ou seria cabocla? Bem, o reino de Josafá, conforme apontam minhas pesquisas historiográficas, está relacionado à bruxaria ibérica e à encantaria italiana. Mas como é que um negócio desses, oriundo da Itália, chegou em nossa Jurema nordestina, brasileira? Eu vou tentar resumir em algumas poucas palavras. Essa história aqui é longa. Se nós realizarmos uma análise minimamente profunda, calcada em documentos sérios, pesquisas acadêmicas sérias e etnografia dos respectivos períodos, nós vamos encontrar entre os séculos XVI, XVII e XVIII elementos de bruxaria e magia, assim como de feitiçaria inglesas, italianas e até gregas, presentes entre as bruxas portuguesas e espanholas do século XVI. E calculem aqui comigo, o século XVI foi o período em que a invasão ao território brasileiro teve início. E a partir do século XVI, nós temos casos, momentos em que a Inquisição Católica Romana, agindo em Portugal, prendia bruxas e feiticeiros encontrados no território português e mandava-os aqui para o Nordeste brasileiro para pagar suas penas. Eles eram degredados. Acontece que, chegando aqui, como a Inquisição, embora fosse atuante, não fosse tão atuante quanto no território europeu, aquelas bruxas e feiticeiros do passado tinham, de certa forma, um espaço maior para continuar mantendo vivas suas tradições. E aí nós temos, à margem da sociedade colonial, índios e caboclos juremeiros trabalhando, atuando, convivendo com bruxas e feiticeiros europeus e trocando ideias, trocando ciências, trocando magias. E nesse contexto, Josafá, a ideia do campo de Josafá, migrou para Jurema. Se vocês derem uma estudada nesse livro aqui do Carlo Ginzburg, Os Andarilhos do Bem, olha o subtítulo, Feitiçarias e Cultos Agrários nos séculos XVI e XVII. Vocês verão que na Itália desse período havia a crença entre os populares de indivíduos especiais chamados benandanti. Os benandanti eram os andarilhos do bem. Eram pessoas distintas, pessoas que nasciam empelicadas e que, ao alcançar ali a transição entre a infância e a fase adulta, quando dormiam,
realizavam uma espécie de desdobramento astral, ou seja, saíam de seus corpos e iam combater os andarilhos do mal, os malandantes, em uma região espiritual, uma região mágica chamada Campo de Josafá. E vamos acompanhar o raciocínio no livro do Francisco Bittencourt, O Imaginário da Magia, que trata dos feiticeiros, adivinhos e curandeiros em Portugal do século XVI. Novamente Portugal do século XVI. Nós vamos encontrar uma bruxa investigada ali pelo Bittencourt, fazendo alusão ao campo de Josafata. Ou seja, de alguma forma, as visões espirituais, mágicas, encantadas, italianas dos séculos XVI e XVII estavam migrando ao território português. E de Portugal estavam alcançando o território brasileiro. E aqui no Nordeste brasileiro surge um dos reinos sagrados na Jurema, que a meu ver está intimamente ligado à bruxaria e à feitiçaria, chamado Josafá. E notícias sobre Josafá como reino da Jurema Santa e Sagrada, vocês encontram no clássico do Luiz da Câmara Cascudo, Meleagro. Importante, né? Importante até demais que nós juremeiros conheçamos as origens das estruturas de nossa tradição. Isso nos deixa mais fortes, com toda certeza. Que Deus e a Jurema Santa e Sagrada sigam nos abençoando imensamente e até breve.